Olá, boa tarde. Mais uma vez, a paz do Senhor, minhas amigas queridas que têm acompanhado aqui esses vídeos, que têm sido feitos especialmente para você, minha amiga, que tem conversado comigo, né, a respeito de algumas situações, alguns temas, que tem dúvidas. Nós temos caminhado aí numa conversa evangelística, né, e de esclarecimento sobre algumas coisas, alguns temas que vocês têm dúvida. E uma coisa que eu tenho observado e que as minhas queridas amigas têm falado, mostrado dúvida, é a respeito do jejum, né? Às vezes, o que eu tenho notado e as questões que têm chegado é a seguinte: eu não sou digna de jejuar. Eu não posso fazer jejum porque eu estou em pecado. Eu faço isso, faço aquilo, cada um com a sua debilidade, a sua fraqueza, né? Primeira coisa que eu queria falar para você é que você não está sozinha nessas fraquezas. Todos nós, seres humanos, temos fraquezas. Todos nós temos a dificuldade em alguma área, em alguma coisa em específico. Mas não é isso que pode nos afastar de aproximar de Deus. Isso de não poder jejuar, de não poder orar, de não poder pagar o preço, é uma mentira que o diabo tem inventado já no decorrer de séculos para que nós não nos acheguemos a Deus. Porque quanto mais nós nos achegamos mais a Deus, mais Deus vai fazer a sua obra em nós e mais nós vamos sentir desejo e vontade de nos purificar. Então, Satanás lança essa seta te dizendo que você não pode jejuar ou não pode orar ou pagar certo preço ou fazer certas coisas porque você se acha indigna e em pecado. Nenhum de nós, todos nós temos pecado. Todos nós temos pecado. Alguns ocultos, outros mais explícitos, mas todos nós somos pecadores. Nós não somos santos, nós estamos em busca de santidade, estamos no mesmo caminho. Isso me faz lembrar aquela passagem onde Jesus conta uma parábola que um senhor chamou várias pessoas para trabalhar. Chamou umas de manhã, outras de tarde e outros mais ao fim da tarde. E no final todos receberam o mesmo salário. Isso quer dizer que é Deus que faz a justiça dele, né? E que nós temos, mas isso também não quer dizer que nós não tenhamos que tentar ir melhorando, ir sacrificando nossa carne, os nossos desejos, né, no decorrer dos tempos. Eu resolvi agora, nesse pequeno vídeo, estar falando a respeito de um jejum que foi declarado numa certa altura do tempo, que Deus mandou um profeta para uma cidade. Esse profeta se chamava Jonas. E ele fugiu o máximo para poder não ir até aquela cidade. E ele não queria, não tinha desejo que aquela cidade fosse transformada. Porque eram os ninivitas e eles eram um povo que foi muito ruim para o povo de Deus. Eles faziam atrocidades, coisas horrendas, coisas horríveis com o povo de Deus. As formas que eles matavam o povo de Deus eram as piores possíveis. Quando os povos naquela época entravam em guerra, eles queriam acabar principalmente com os homens. Alguns levavam as mulheres para serem usadas como escravas e as crianças para serem usadas também como escravas e crescer na religião deles e servir do que eles achassem necessário. E matavam muitas vezes os homens, porque os homens geralmente não têm muito medo e de algumas coisas e têm força. Mas quando Deus mandava o povo dele em guerra, Deus falava: extermine todos, né? Durante um tempo eu fiquei pensando, mas por que Deus mandou exterminar todas as pessoas, até mulheres e crianças? Pelo seguinte, porque aquela geração, aquelas mulheres, aquele povo era um povo idólatra e ia acabar levando a idolatria para dentro da casa do povo de Deus. E o mais interessante da revelação que o Espírito Santo me deu é que Deus, essa vida nossa aqui, terrena, é uma vida
básica que na eternidade Deus traz. Então, Jesus viria e as coisas aconteceriam de outra forma, não haveria mais guerra, não haveria mais esse tipo de matança. Deus não ia ordenar mais esse tipo de matança. Então, quando Jesus veio, a Bíblia fala que os túmulos se abriram, né, e aqueles que morreram em Deus foram levados. E há muita controvérsia quanto àqueles que já morreram, é um assunto que nós não vamos entrar aqui agora. Nós vamos continuar centrados aqui no assunto do jejum. Porque essas mulheres e essas crianças que morreram por ordem de Deus, isso aí é Deus que vai tratar com essas pessoas. Então, mas Jonas, Deus mandou Jonas ir para Nínive, Jonas não queria ir, Jonas queria fazer a vontade dele próprio. No final da conta, quem conhece a história sabe que Jonas fugiu de uma forma, fugiu de outra, e depois, por final, Jonas acabou cedendo à vontade de Deus e foi. Em Jonas, no livro de Jonas, no capítulo 3, e no versículo 3, diz que a cidade demorava 3 dias para ser percorrida. Jonas fez aquilo de tão rápido que, em vez de 3 dias, Jonas demorou 1 dia para percorrer aquela cidade toda, de tanta boa vontade que Jonas tinha de pregar aos ninivitas. E como eu digo, os ninivitas eram um dos piores povos que existia naquela época. Eles não tinham medo, não tinham dó, nem pena, nem piedade de ninguém. Portanto, quando Jonas foi, ele não queria, na verdade, que o povo se convertesse. Quando ele terminou aquilo, ele sentou numa árvore e ficou esperando a destruição. Mas Deus não destruiu Nínive. Então, o que acontece? O que o povo fez? O povo era muito pecador. Era um povo extremamente pecador, extremamente mau. Né? Deus queria destruir, se eles não se arrependerem, Deus ia destruir a cidade, assim como destruiu Sodoma e Gomorra e outras cidades. Mas o povo se arrependeu e jejuou. Então, o jejum deles foi um jejum de arrependimento. Foi um jejum que veio mesmo do coração. A Bíblia fala que até as crianças de colo e os animais jejuaram. E Deus se compadeceu daquele povo e não destruiu Nínive. Então, meus irmãos, essa passagem deixa bem claro que o jejum não é para aqueles que se julgam santos. O jejum é para todos, porque nenhum de nós somos santos. Nós estamos a caminho da santidade, estamos em processo de santificação. O jejum é para todo aquele que quer se aproximar um pouco mais de Deus, de largar os seus costumes, de largar os seus desejos carnais, de melhorar. Nós estamos melhorando a cada dia. E o nosso Deus é digno de misericórdia e amor e atende a oração de todo aquele que fala de coração. Deus não atende a oração somente daquele que tem um cargo, que tem uma posição, ou daquele que, né? Então, assim, temos também aquela passagem onde havia 2 orando. Um batia no peito e falava: Senhor, eu jejuo, eu oro, eu pago o dízimo, eu dou oferta, eu ajudo as pessoas necessitadas. E o outro batia no peito e falava: tenha misericórdia de mim, ó Deus, e me ajude, porque eu preciso da sua presença. É essa a verdadeira oração, é esse o verdadeiro jejum, o jejum de arrependimento e o jejum feito de coração. Então fica para você aí, né, esse pequeno esclarecimento, né, de quem deve fazer o jejum. Todos nós devemos sacrificar a nossa carne. O jejum não é para aproximar Deus de nós, mas é nós nos aproximarmos de Deus. O jejum também é você tirar algo que você é muito preso naquilo e sacrificar, disciplinar, e você dizer: eu estou sob o domínio da carne, a carne não está sob o meu domínio. Amém? E pronto. Fiquem com Deus. Muito obrigada, né, por vocês terem ouvido esse vídeo. Se tiverem gostado, né, continue vendo aí os próximos. É para edificação, né? E que passe para quem tem dúvida também. Se você não concorda com alguma coisa ou tem alguma dúvida, coloque aí. À medida que Deus vai nos dando graça, nós vamos respondendo, né? Nós somos irmãos em Cristo, né? E um beijão.